Quando o relógio marca 19 horas e 55 minutos, marca também a nossa chegada para o tempo das apresentações de comunicações da palavra. Noite de quinta-feira, 25 de junho do ano de 2026, quinta-feira do destaque evangelístico, o plano simples de Deus para a salvação na conversão de Saulo. Saulo, que posteriormente passou a usar o nome Paulo. Saulo, do nome hebraico, vindo de Saul, Saulo, e o nome romano gentio, Paulo, com significado de pequeno. Saulo, pedido desejado. O nome Saulo significa pedido ou que foi solicitado por Deus. E Paulo, pequeno. Sejam todos bem-vindos. O programa Comunicações da Palavra está começando e o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. 19 horas e 56 minutos. Edilson Basaglia. Só Jesus é a saída. Já cansado de lutar na vida, procurei uma razão melhor pra viver. Pois no mundo eu não tinha saída, e então me aproximei de Jesus. Só Jesus é a saída, é a paz, é a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que crê. Da minha vida, a paz tomou conta do meu coração, e Jesus quer salvar sua vida. Não temas que Jesus é a solução. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que crê. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que 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 crê. Vamos chegando a 20 horas, o Edilson Basaglia com a música Só Jesus é a Saída. 20 horas nesta noite de quinta-feira, quinta-feira do destaque evangelístico, quinta-feira também no dia 25
de junho do ano de 2026. Esse ano vai entrar para a história como um ano diferenciado, porque certamente está chovendo na sua cidade, quanto na minha, e a temperatura está caindo, tem caído bastante, está fazendo frio. Mas eu particularmente gosto do frio. Não esse frio de gelar tudo, né? Ou de congelar as coisas, mas um friozinho razoável, você cansa menos, tem mais disposição, então não é tão de todo tão ruim, até porque se acostuma também, né? Deixa eu entrar aqui no meu Facebook, que o pessoal escreve ali, e essa distância aqui eu não consigo enxergar, então deixe-me fazer algo aqui, fazer a entrada, vou fazer por aqui, deixa eu ver se eu consigo, mas consegui de uma forma que eu queria diferente. Espera aí um pouquinho, que eu já me acerto aqui. Isso, estou indo lá. Hoje nós iremos no destaque evangelístico. O destaque evangelístico de hoje é a conversão. Muito bem, a irmã Inês é Ribeirão Preto, está muito frio lá em Ribeirão. Lá em Ribeirão é bem mais frio do que Barretos. Ok, boa noite para minha irmã Tiane Fátima, a irmã Marinês Gonçalves Dias lá em Ribeirão Preto, terra gelada, está gelado lá. Ribeirão Preto e Araçatuba, e aqui pertinho de nós, não dá para escapar de dizer que Planura também deve estar um frio lá em Planura. Ok. Mas nós vamos para a leitura de Atos capítulo 9, para falar do plano simples de Deus para a salvação na conversão de Saulo. Saulo, às vezes as pessoas têm ideia assim, então o apóstolo Paulo, antes da conversão, ele era Saulo. Agora, depois de convertido, é Paulo. Não, ele continuou sendo Saulo. Mas ele tinha dois nomes. Você talvez tenha a impressão que eu tenha dois nomes. Eu tenho um nome só. Por ser João Francisco, dá a impressão que eu tenho dois nomes, não é? Mas João Manuel, são dois nomes. João Manuel, são dois nomes. Saulo, Paulo. É meio estranho, Saulo, Paulo, né? Saulo, Paulo. Ou Saulo, João Pedro, né? João Pedro fica legal, né? João Pedro, Pedro Miguel. Mas Saulo de Tarso até fica interessante, né? Mas Saulo, Paulo. Eles tinham esse costume de usar um nome gentio, ainda mais que ele tinha essa identificação da cidadania romana, por ter nascido em Tarso, da Cilícia. Então, aderindo aí, de família, ele recebe o nome de Saulo, que vem de Saul, e ele era da tribo de Benjamim, imagine só, sendo da tribo de Benjamim, o nome Saul era da tribo de Benjamim, então ele vem da tribo do primeiro rei de Israel. Ok, vou ler sobre a conversão dele, em Atos capítulo 9, você vai acompanhar comigo a leitura. Nós temos alguns pontos de consideração sobre essa conversão, todas as narrativas bíblicas a respeito do encontro pessoal pela fé com Cristo são narrativas que nós temos desenvolvido a nossa compreensão, nosso entendimento, biblicamente, o plano simples de Deus para a salvação. É simples. Então, Atos capítulo 9. Se você tiver a oportunidade de ler Atos 7, 8 e 9, 7 você vai ter o testemunho vibrante, marcante de Estevão. E a morte de Estevão, quando as testemunhas colocam as suas vestes perante esse mancebo, esse jovem Saulo. E a Bíblia aqui diz que Saulo, no versículo 1, Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos
a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. A outra versão, recalcitrar contra os aguilhões. Aqui a versão é específica. Como dizer, né, dar murro em ponta de faca. E ele, tremendo e atônito, atemorizado, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Impressionante. 3 dias sem comer e sem beber. Te vem à mente estado de jejum absoluto. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão, estou no versículo 10, Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Percebe aqui? Os discípulos, os seguidores de Jesus Cristo, os servos de Deus, santos, pessoas vivendo uma vida de separação para o Senhor. São pessoas vivas, tá? Lá em Jerusalém. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Os servos do Senhor. Não se trata de pessoas que tinham morrido. Não, são pessoas vivendo ali, chamados de santos. E aqui, versículo 14. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Eu estou sorrindo porque Ananias é real. A argumentação de Ananias, quando pelo Senhor foi chamado com uma missão de ir ter com Saulo, um homem de Tarso, vai na rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está orando. Ananias apresenta a sua argumentação, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis
e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, versículo 17, então Ananias foi. Entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. O plano simples de Deus para a salvação na conversão de Saulo. Aí nós tocamos então na visão bíblica para o relato, para a narrativa do capítulo 9 de Atos. E já traz para nós uma ilustração. Ilustra a salvação pela graça através da fé em Jesus Cristo. Toda obra de salvação é pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A gente sorri porque esse texto é de Efésios capítulo 2, versículo 8. E quem é que escreveu a carta à igreja em Éfeso? Saulo, que posteriormente ficou muito mais conhecido por Paulo. A salvação é pela graça, por meio da fé. A conversão do apóstolo Paulo é o maior exemplo de que a salvação não depende de obras ou méritos, mas da iniciativa soberana de Deus em alcançar um pecador. Há uma iniciativa soberana de Deus em alcançar pecadores. Pecadores, eu disse, pecadores. Eu estava em 1985, exatamente há 41 anos, e já passou, 41 anos e alguns meses, 41 anos, 85, é esse período. Mas em abril de 85, melhor dizendo, em abril de 85, quando eu estava na memorização da epístola de Paulo, carta dele a Timóteo, eu passei pelo capítulo 1, começando ali no capítulo 1, no versículo 15. Paulo está, na verdade, falando na primeira carta, a partir do versículo 11, ele fala sobre a conversão dele, sobre o chamado, na verdade, sobre o chamado dele para o ministério. Lá no versículo 11 ele fala: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que lhe foi confiado, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Agora o versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque ele teve por fiel pondo-me no ministério. Aí ele faz uma visualização do momento quando ele não tinha ainda conhecido verdadeiramente, não tinha ocorrido esse encontro com Jesus, a caminho de Damasco. Essa é a verdade, a caminho de Damasco. Ele fala: a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e injurioso opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça, veja bem aqui, a graça de nosso Senhor
superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. A salvação é pela graça através da fé em Jesus Cristo. E a conversão do apóstolo Paulo é o maior exemplo de que a salvação não depende de obras ou méritos, mas da iniciativa divina, iniciativa soberana de Deus em alcançar um pecador. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. E aí no versículo 15 vai colocar assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo trouxe para si essa consideração. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 16, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. O plano simples de Deus evidenciado na vida de Paulo. Resume-se esse plano simples em 3 passos fundamentais. 3 passos fundamentais. Primeiro passo: o encontro e a graça. O encontro e a graça. Ele estava na estrada a caminho de Damasco, quando subitamente, lá em Atos 26, ele está dando testemunho desse acontecimento, Atos capítulo 26, ele vai dizer que ao meio-dia, Atos 26, 13, ele viu no caminho a luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade, ele vai dizer, me envolveu a mim, aos que iam comigo. Então ele descreve em Atos 26 o horário desse acontecimento, ao meio-dia. Imagine você um dia ensolarado, céu azul, a luz do sol ao meio-dia. Certa ocasião eu fotografei o sol, mais ou menos nesse horário, um pouquinho mais. É um brilho que excede. Aliás, é um brilho forte, imenso. Agora imagine ele ser confrontado com a luz que excedia o esplendor do sol. E que envolveu uma luz intensa, que envolveu a ele e os que estavam com ele. Aquela luz cegou a sua visão. O encontro e a graça. A salvação começa quando o pecador se encontra com o Cristo ressuscitado. Na estrada, caminho de Damasco, Paulo reconheceu a sua pecaminosidade ao perceber que perseguia o próprio Senhor, caindo por terra em sinal de rendição total. O versículo 14 de Atos 26 diz, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia,
Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistir os aguilhões. Encontro e graça. A soberania e a graça de Deus. Saulo não buscava salvação, ele não estava sentindo-se incomodado com este fato. Ele queria, terminantemente, daquele zelo religioso, mas sem entendimento, perseguir, acabar com aquele movimento, ir contra a pregação do Evangelho. Ele não buscava a salvação, sim a destruição da igreja primitiva. O encontro no caminho de Damasco foi uma intervenção divina direta e não provocada. Encontro e graça, dando-nos ênfase na ação soberana, o poder absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos, e a graça de Deus. Graça é favor não merecido. Nós temos muitas a ideia de que algo de graça é algo que você não paga. Não, não é esse o sentido. É algo que tem um alto preço, custa, mas é um favor que você não merece. Eu não mereço nada. Pelo contrário, quando olhamos para a questão da eternidade, merecíamos a eternidade no inferno. Mas a manifestação da graça de Deus não dando, aliás, a misericórdia não dando o que eu mereço. E a graça é dando o que eu não mereço. Encontro e graça, soberania de Deus. Nós temos um outro ponto fundamental. Eu fiz o primeiro hoje. Eu li no relógio ali agora. O segundo ponto e o terceiro. Talvez o segundo a semana que vem, não sei. Talvez o segundo e o terceiro. O maior inimigo do Evangelho foi transformado no maior missionário. Eu quero parar aqui hoje à noite trazendo um pensamento para nós. O maior inimigo do Evangelho foi transformado no maior missionário. Isso traz uma ilustração e prova para nós, provando que nenhum pecador está fora do alcance do poder salvador de Cristo. A obra de Cristo realizada na cruz do Calvário, ela vem para ser suficiente a todos. A suficiência da obra de Cristo alcança todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora a eficiência vem para quem crê. Houve um encontro com Saulo. E ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Talvez seja a situação sua hoje à noite. Senhor, que queres que eu faça? Você precisa tomar uma decisão, compreendendo que vir a Cristo já é um fato que você está sendo por Ele chamado. Jesus Cristo tem o poder para te atrair, para alcançar você, para transformar a sua vida. A obra de Deus vem até o pecador, o encontra. E nós temos falado do plano simples de Deus para a salvação acontecendo nas mais
incríveis, inusitadas, interessantes situações. Com Saulo foi na estrada a caminho de Damasco, com a missão para matar, prender pessoas, perseguindo a igreja. Ele foi interceptado, ele foi confrontado, ele tem um encontro com Jesus. Ele não estava buscando um encontro com Jesus, mas ele foi alcançado pelo Senhor. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus e Pai Celestial, o Senhor salva. O Senhor tem uma manifestação da graça. O Senhor é o Deus soberano. Eu sei que o Senhor tudo podes. Me vem à mente agora, Deus, homens, mulheres, famílias, pessoas que estão cegas espiritualmente, desprovidos do conhecimento de Cristo Jesus como Salvador. Ó Deus, manifesta a luz de Jesus. Ó Deus, oramos pela obra de salvação, pela graça, por meio da fé. Multidões estão pensando que a salvação é pelas obras, por mérito, porque não estão atentando para a palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, desperte-os, acorde-os, provoque uma manifestação da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Eu oro pela nossa lista, Deus, de amados que temos clamado ao Senhor. Eu vou para os nomes hoje à noite, Deus. Missionária Angélica. O seu estado de saúde, estamos rogando a obra do Senhor. Irmã Inês, ó Deus, em Ribeirão Preto, orando, Deus, para que ela chegue no primeiro lugar da fila do Senhor e seja chamada pelo sistema de saúde. Orando também, Deus, pela Dona Maria Cordeiro, ó Deus, oro pela salvação daquela senhora, pelo conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Oro também pelo Luiz Antônio, Deus, que ele seja alcançado na melhora, na cura pelo Senhor. Já falamos de Cristo para ele, Deus. Precisamos continuar com o discipulado. Oramos pela sua família também. Cremos no Deus Todo-Poderoso, operando em suas vidas. Oramos também, Deus, pela irmã Sueli, sua família e seu estado de saúde, crendo no agir do Senhor, entregando a situação agora vivida por ela perante o altar do Senhor. Paulo Napolitano, Deus, eu oro pela obra de salvação e pelo estado de saúde dele com as complicações do pulmão. Eterno Deus, também a salvação do esposo da irmã Rosângela, Senhor. Que ele venha ser tocado poderosamente pelo Senhor. Visita, ó Deus, o lar dela. Toda ação contrária à tua palavra, Deus. Que haja ali a manifestação do poder da palavra. Oramos pela irmã Rosângela, sua família e seus familiares. Deus, clamando a intervenção do Senhor, trazendo a transformação para aquele lar, a mudança que só o Senhor pode realizar. Oramos também, Deus, pela salvação da Verônica Batista, Elias, meus sobrinhos, Júlio, João Henrique, Jaqueline, minha irmã Ângela, fortalecimento espiritual das minhas irmãs Tiana e Fátima. Também, Deus, lembrando da Denise Maria, hospitalizada com complicações seríssimas no coração e pulmão, clamamos ao Senhor. Ó Pai bendito, Pai eterno, Romarco também eu lembro perante o altar do Senhor nesse momento.
as missionárias Meire e Celim em Rondônia, a obra, ó Deus bendito e eterno. Clamamos ao Senhor. Por tudo damos graças, Pai, pela manifestação da obra do Senhor. Esta noite, orando também pela minha família, minha filha Estela, também lembrando da minha filha Esther, Deus, que viajou para Campos do Jordão. Estava até me esquecendo disso, temos que orar por ela nesses dias lá, serviço no Hospital de Amor, e o retorno dela no sábado, Deus, na providência e direção do Senhor. Por tudo dou graças e oro nesse momento no nome de Jesus. Amém. 20h31, hora de partir, estamos partindo nesse momento. Amanhã temos o concurso Academia Bíblica com o Evangelho de João, a divindade de Jesus no Evangelho de João. Tá? Há muito que temos aprendido e continuaremos aprendendo, estudando o Evangelho de João. Tá ok? Muito bem. Eu vou partindo. Deus nos concedendo, amanhã estaremos aqui. Tenham todos uma ótima noite. Aproveitem o frio. Não é sempre que a gente tem uma época como essa agora, tá? Mas fique animado. Você vai acostumar com o frio, tá? Calor mesmo só no hemisfério norte agora, tá? Tchau, gente. Até amanhã. Deus, o Senhor nos concedendo esse momento. Eu vou para a bênção única, finalizando então. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.